Fala, cartoleiros e cartoleiras, tá no ar mais um vídeo aqui no canal Cartoleiros Zica. Hoje é dia de análise e dica quentíssima pra te ajudar a imitar na rodada, demorou? Então, senta o dedo no like, deixa um comentário, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Galera, vamos começar aqui primeiramente falando da última rodada, que acabou de fechar o mercado, acabou de abrir o mercado, né? Então, rapaziada, eu acho que essa rodada não foi muito boa pra gente, né? Tipo, foi boa, foi uma mitada, né? Se for ver a média da galera e tudo mais. Mas, nossa, teve azar demais e eu vou analisar aqui o time pra vocês e falar onde que a gente errou e onde que a gente acertou, tá? Vamos lá. Aqui primeiro o capitão, rapaziada, a gente acertou em cheio, né, no capitão. Pouca gente foi de Vegete e de Vegete de capitão, então a gente acertou bastante. A gente errou muito em jogadores que não jogou, né? Eu acabei não olhando muitas notícias durante a semana, mas essa próxima rodada eu vou olhar bastante, vou dar aquela dedicada na rodada. E acabou que deu uma complicada no time, né? Porque o Vitor Gabriel acabou não jogando. E aí entrou o Santiago Mingo, que eu coloquei, tipo, achando que nem ia precisar, entendeu? Outra coisa também que a gente tem que melhorar é o nosso banco de reserva, porque não dá pra colocar também qualquer um e contar que o jogador que não vai jogar e aí vai entrar esse qualquer um e deu ruim, entendeu? A gente vai ter que focar melhor, porque foi ruim o Santiago Mingo entrou no lugar do Vitor Gabriel. Acho que aqui dá pra ver melhor, né, galera? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Aí, galera, o Yuri foi bem, fez os 11 pontos. O Vegete a gente acertou legal. O Wesley trouxe a média básica que eu falei, só que não fez o gol. De novo, tá sem gol ainda no ano. O Alan Patrick também decepcionou. O Internacional inteiro decepcionou, né? Lucas Mugni bem demais, a gente acertou em cheio nele, galera. O Cauli, não foi o Cauli que a gente colocou, acho que foi o Rascaeta, só que ele entrou, né? Cara, o Rascaeta não jogar também foi paia, né? Infelizmente. Vamos ficar de olho nas notícias. O Cauli, ele jogou mal. Tipo, não acompanhei o jogo inteiro, galera. Então não sei se ele jogou bem ou mal, mas ele não fez boa pontuação. O Juba foi uma péssima escolha. Se vocês forem lembrar e for ver o vídeo, a gente tava de Giai. Só que o Giai ficou dúvida, né? E aí eu acabei que troquei. Aí eu tinha trocado pelo Dieguinho do Ceará, galera. Só que eu fiquei com receio de ir com três do Ceará e acabei botando o Juba. O Juba que foi muito mal e o Dieguinho que foi bem. Mas acontece, não tem problema. E a gente não tava de Mingo, né? Tava de Vitor Gabriel, que acabou não jogando e o Mingo acabou decepcionando. O goleiro Marcos Felipe fez ótimas defesas. Fez 8 pontos tomando gol. É aquele negócio, se o Bahia não tivesse tomado o vermelho e aí provavelmente não tomaria o gol, ele teria mitado, igual eu tinha falado, galera. Mas acontece. Imprevistos acontecem, tem o que fazer. Acabou sendo uma boa rodada, não foi a rodada espetacular que a gente queria, né? Manter a média dos 100 pontos pra cima sempre. É difícil demais, mas foi quase, galera. Então, galera, agora vamos partir para a escalação, né? Que a gente já fez a análise da rodada passada, agora a gente vai escalar o nosso time. Eu vou falar sobre os jogadores que eu acho que pode ir bem na rodada e, e vou dar minhas dicas, galera. Galera, os goleiros vai ser uma rodada difícil para SG, né? A gente vai ter que estudar bastante essa rodada para acertar aí. E mesmo assim vai ser difícil. Eu creio que os melhores goleiros para a rodada vai ser Rafael, tentando buscar o SG, que eu acho difícil porque o Mirassol tá arrancando o SG da galera, mas o São Paulo tem uma defesa sólida. Então, se tem um jogo pro Mirassol não furar o SG, começar a não furar o SG, vai ser hoje, ó. Vai ser esse fim de semana contra o São Paulo, porque eu acredito que a defesa do São Paulo é muito boa. Galera, o Rossi, potencial de defesa, não é garantido o SG, porque o Palmeiras está em primeiro, tá jogando muito bem, tá ganhando a maioria dos jogos. Então, eu acho que ele faz muita defesa, acho um bom goleiro pra rodada. Não vou com ele, mas eu acho um bom goleiro, tá? Esse aqui é um tipo de jogo que não é goleada, galera. Vai ser ou empate, ou 1 a 0, 2 a 1. Não vai ser aquele jogo tipo 3 a 0, 4 a 0. Então você pode ficar tranquilo se calar o goleiro nesse jogo aqui. Tanto o Ross, tanto o Everton, que é a minha opção, o Everton, galera. Porque o Everton, eu creio sim no potencial de SG dele. A defesa do Palmeiras é muito boa. O futebol do Flamengo vem caindo bastante. E tem Libertadores no meio de semana. O Palmeiras tá melhor na Libertadores, tá mais tranquilo. O Flamengo tem que ganhar, entendeu? Então, tipo assim, eu vou apostar aqui no Everton. Eu creio que ele faz defesa, tem chance de SG, então vai ser ele. Galera, outra opção também é o Cleiton, né? Do Bragantino.
eu acho que o Bragantino segura o SG, é o melhor candidato para SG da rodada. O Juventude fora de casa não tá jogando bem, deixa a desejar bastante. Então, eu acho sim que o Bragantino segura o SG. O Bragantino foi bem contra o Palmeiras, aí no segundo tempo ele deu uma decaída, acabou tomando a virada, mas eu creio que o Bragantino ganha esse jogo sim e ganha com SG. Então, Cleiton é uma ótima opção. Eu só não vou de Cleiton, galera, porque eu não quero botar também tanta zaga de um time só, porque vocês vão entender o meu time daqui a pouco. Então, galera, essas são minhas opções de goleiro, né? São quatro opções boas, que pra mim é o Rossi, o Rafael, o Everton e o Cleiton, que pra mim o favorito é o Cleiton, né, da rodada. E é isso, galera, vamos. Então, galera, a lateral, o Bernabé é uma boa opção. Como eu falei pra vocês na rodada passada, eu não achei que iria ser boa opção pra rodada passada, acabou não sendo, né? Acabou deixando a desejar. Mas eu acho que pra essa rodada talvez seja boa sim. Não é a minha primeira opção, eu acho que vai ser de muita gente também, porque o futebol do Inter caiu bastante, eles não estão conseguindo fazer bons jogos. Ah, igual eu falei no último vídeo, galera, eles precisam muito ganhar, eles estão ali perigando a zona. Mas não dá pra entender a cabeça do treinador, né? Ele acaba poupando um jogador ou outro. Não sei, galera, é difícil. Vamos analisar bem essa rodada, essa semana, e a gente vê se a gente pode ir de Bernabé. Não é minha opção agora. Também tem as opções do Palmeiras, ó, o Piquerez, batedor de pênalti, muito ofensivo, mas não acho que seja uma boa opção, mas tá aí, né? A opção unânime é o Juninho Capixaba, o cara é um mito, por mais que foi mal nas últimas duas rodadas, esse jogo é um jogo pra ele ir bem demais, estourar a pontuação. E, cara, ele é muito bom de cartola, não tem o que fazer. Então, Juninho Capixaba. Ela era um cara muito mito, que vocês podem ver que é o 18,20. Cara, o que esse maluco fez de ponta é brincadeira, bicho. Ele é muito bom desarmador ali, isso aqui, rapaziada. Em jogo grande, então, ele vai desarmar muito. Ele é uma ótima opção pra fazer de novo. Ninguém comentou sobre ele, eu não comentei sobre ele, mas esse cara ele tá um monstro de cartola, é isso. Quando ele e ele tipo, desarma, galera, isso aqui não é ofensivo, entendeu? Ele é uma ótima opção para esse jogo. Eu acho que o Corinthians fora de casa deixa a desejar. Em casa o Corinthians é muito bom, forte, tipo, um dos favoritos para rodada. Mas fora de casa é brincadeira que acontece, eu não entendo. Então, eu acho que o Galo tem um favoritismo nessa partida por causa disso, né? Temos o Giai, galera. Eu tô pensando seriamente em ir com ele, porque, cara, eu ia com ele na última rodada, não foi por causa da dúvida. Ele não foi ruim pra quem tomou gol, né? Mas eu esperava também mais dele. Agora, galera, essa rodada contra o Flamengo, ele tem muito potencial de desarme, porque ele vai marcar ou o Everton Cebolinha ou o Michael. Não sei quem que vai ser o titular, né? A gente tem que analisar a semana inteira. Caso seja o Michael, eu creio que ele desarma bastante, porque o Michael ele serve de desarmes, né? E mesmo Cebolinha também eu acho que ele consegue. O Jair é muito bom jogador marcando, ele tem muito desarme, ele tem 25 desarmes em 9 jogos. Então, ele tá entre os meus favoritos. Por enquanto eu não vou colocar ele, vou esperar a semana. Eu vou postar mais um vídeo essa semana, acho que sexta-feira, em volta das 5 horas, por aí, galera. Então, e galera, lembrando, eu criei um Instagram do canal, eu vou postar lá todas as atualizações do time, vou postar tudo o que acontecer da rodada, tudo, galera. Então, se você conseguir deixar o seu follow lá, segue lá, ativa o sininho, vocês vão ficar por dentro de tudo que eu for mudar no time, que tudo da rodada, eu vou atualizar vocês de tudo lá, galera. Beleza? Então vamos voltar aqui, galera, pro nosso vídeo. Então, outra opção que vai estar no meu time é o Enzo Dias. Igual eu falei, é difícil segurar o SG contra o Mirassol, mas o Enzo Dias ele vem desarmando muito bem e o Mirassol cede bastante desarme para lateral, galera. Então eu vou de Enzo Dias, vai ser minha postinha para rodada. Então, galera, agora vamos para os nossos zagueiros, né? Então, galera, os zagueiros bom para essa rodada, eu vou começar falando da Arboleda, né? Contra o Mirassol, um fortíssimo candidato, porque o Arboleda é um ótimo zagueiro, né? Ele não tem tanto desarme assim, ó, tá vendo? Dois. Mas o Arboleda, ele é muito forte ofensivamente, né? Então, o Mirassol tem sofrido bastante nisso. Eu acho que é um jogo que o São Paulo tem grandes chances de segurar o SG e o Arboleda ir bem. Mas, estatisticamente, galera, até hoje ninguém segurou o SG contra o Mirassol, certo? É um palpite meu esse. Então, se você não quer ir pelo palpite, você não escala.
entendeu? Se quiser ir pela estatística, aqui é Pedro Henrique, entendeu? Porque pelas estatísticas, quem que não vai tomar gol essa rodada é o Bragantino. Porque o futebol que o Juventude joga fora de casa não ameaça ninguém, entendeu? E aí, galera, os outros jogos todos é muito difícil você cravar que não vai tomar gol, entendeu? Por isso que eu falo do São Paulo. Aí também tem o Alan Franco do São Paulo aqui, que é uma boa opção se você não quiser de Arboleda. Mas, é igual eu falei, galera, o time do São Paulo é bom defensivamente, mas essa temporada de Cartola, os zagueiros não estão todos muito bem em questão de desarme. Você pode reparar que a maioria dos desarmes são lateral e volante, né? Mas então, caso você não queira confiar, né, no São Paulo, é Juventude e... Cara, é só Juventude que dá pra cravar aqui, galera. Aí, tipo, você tem que focar o que nessa rodada? Como tá difícil de SG. Foca em jogador de desarme, foca em jogador ofensivo, por exemplo. Lianco. Lianco é um ótimo jogador ofensivo, um ótimo jogador de bola aérea. Corinthians tem sofrido com bola aérea, principalmente fora de casa. Por que que eu não vou de Lianco? Ah, inclusive ele tem bons desarmes também, viu, galera? Não tinha reparado nisso aqui. Por que que eu não vou de Lianco, galera? Por um simples motivo, o Lianco, ele é um cara que acaba fazendo bastante falta, um cara que tem aquele trash talk, né? Aquele cara que fala muito, que toma cartão. E jogo grande, esquentado, assim, ele tem chance de tomar cartão. Eu lembro de um Corinthians e Galo, acho que foi ano passado. Só pode ser ano passado, né? E ele tomou um vermelho, se eu não me engano. Então, galera, é um jogo perigoso pra colocar ele. Ele é aquele negócio, ou ele vai estourar, fazer gol, segurar SG, imitar, ou ele vai acabar tomando cartão e fazendo muita falta. Então, é um risco, entendeu? Você quer apostar? Dá uma boa aposta, não acho que é ruim, não. Mas eu não iria. Eu iria no safe, que é o Pedro Henrique. Também tem o Thiago Silva. O Vasco apresentou um bom futebol, mas era o Vasco no São Januário. E eu trouxe as estatísticas dele. Inclusive, eu vou de Thiago Silva, galera, por enquanto, tá? Por enquanto. Então, galera, a gente escalou nossa zaga e essas foram as opções, tá? Arboleda, Thiago Silva, o Lianco, uma opção mais ousada, o Pedro Henrique e só, galera. Por enquanto só, né? A gente vai ver durante a semana o desempenho dos times, as notícias, quem joga, quem não joga, e a gente crava melhor, mas por enquanto são essas opções. E é isso, galera. Dei essas opções para vocês da zaga. A gente vai dobrar o Bragantino. O Bragantino, ele é o mais favorito a segurar esse G. Todo mundo eu acho que vai estar com pelo menos dois do Bragantino. Não tem como você fugir disso. Quiser também fazer uma aposta louca e meter todos aqui, ó. Mete, tenta. Porque cara, é estatística e, cara, feeling também. Se você for ver, qualquer um que tiver o feeling aqui desse jogo sabe que o Juventude não vai fazer gol, entendeu? Eu não posso também cravar 100%, porque é futebol. Mas, na minha visão, eu acho que o Bragantino não toma gol esse jogo. E por isso que eu vou com os dois. E dependendo da semana, galera, das notícias, dos jogos que eu vou assistir, eu posso até colocar 3, 4 aqui. A gente vai ver. Porque é uma rodada ruim para SG, a gente tem que contar com desarmes e com ofensividade dos zagueiros e lateral. Então, por enquanto é essa aqui, galera, nossa linha defensiva. Tá uma linha defensiva boa, todos têm potencial muito bom de ponto. E tem potencial sim de SG, mas o mais garantido é os dois, tá? Então, galera, vamos para o nosso meio de campo aqui, né? Mas antes de escalar o meio de campo, galera, eu queria falar para vocês deixar o like aqui no vídeo, se você estiver gostando. Deixa um comentário, compartilha, e vai ajudar muito o canal, tá, galera? Estamos começando agora, nosso segundo vídeo. Estamos em busca aí de uma posição muito forte no Nacional, estamos bem. E eu quero não só conseguir essa pontuação, quero ajudar vocês, quero que todo mundo comece a mitar também. E é isso, galera, vamos lá. Galera, pra escalar nosso meio de campo, não tem como deixar de fora o Arrascaeta, por mais que ele decepcionou muita gente que não jogou. Cara, a média dele é muito boa, ele é muito bom em jogo grande. Eu gosto bastante dele. Mas não acho que seja um jogo pra escalar ele agora, galera. Infelizmente, é a primeira rodada que eu vou recomendar não escalar ele, entendeu? Assim, galera, ele pode meter gol, pode. Mas ele não vai ser aquele jogo que ele vai estourar em pontuação, entendeu? Então, tipo assim, vamos com calma, né? Tem mais opções. Então, inclusive uma delas é ele aqui, ó, o Oscar. O São Paulo tá bem na Libertadores. Eu acho que o São Paulo vai focar sim nesse jogo. O São Paulo precisa manter uma sequência no Brasileirão. O São Paulo, ele vem bem defensivamente, mas não tão bem ofensivamente. Mas agora com a volta de Oscar. Infelizmente o Lucas não voltou
porque parece que ele sentiu incômodo de novo, né? E o São Paulo acaba perdendo muito ofensivamente sem ele. Mas o Oscar é um ótimo jogador. E se você for ver aqui, ó, galera, ele fez uma boa pontuação de média básica aqui, entendeu? Não participou de gol, fez 4,90. Se participar, estoura. Então, eu vou de Oscar, galera. Então, galera, minha segunda opção vai ser ele. Eu queria fugir dele, tá? Porque ele acabou me decepcionando já umas duas rodadas. Uma, ele não jogou. E outra, ele foi bem mal. Não só ele, o Inter inteiro. Mas é uma opção que não dá pra fugir, porque, cara, o Sport não vem jogando futebol bom, tá? Só perde. E o Inter tem que ganhar, cara, igual eu falei, olha isso, um empate e duas derrotas. Não dá pro Inter continuar assim. Eu vou ler as notícias e vou ver se tiver algum risco de ser poupado, alguém do Inter e tudo mais, eu tiro ele. Não quero correr o risco de novo. Então, fica atento, galera, vai ter mais um vídeo. Fica atento nesse segundo vídeo. Eu vou postar tudo também no meu Instagram. Vou deixar o Instagram aqui na descrição. E é isso, vamos lá, galera. Então, galera, como eu tava falando, essa rodada tem bastante opção boa no meio de campo. Por mais que é uma rodada difícil. O Pochettino é uma delas, galera. O Pochettino tá jogando muita bola. Não só pelos 23 pontos aqui, tá, galera? Se você for ver aqui. Mas sim porque se você assistir o jogo do Fortaleza, você vai ver o tanto que esse cara é participativo, o tanto que esse cara é bom de bola mesmo, entendeu? Ele participa de tudo, galera. Então, se o Pochettino jogar ele sim é uma boa opção. O Cruzeiro tá jogando bem, mas, cara, no Castelão, depois de uma derrota, o Fortaleza, eu creio que é uma boa opção sim, o Pochettino, tá? Outra opção boa, galera, o John Arias, né? A rodada passada eu falei que não era uma boa opção, e não foi, tá vendo? E essa é boa porque, galera, beleza, o Vasco jogou um futebol melhor. Eu assisti o jogo inteiro, vi que o Vasco realmente tá diferente com o Fernando Diniz. Mas é o Vasco fora do São Januário. São Januário eles são muito fortes, fora dele nem tanto. Eu acho que por mais que o treinador mudou o ambiente do time, querendo ou não, um jogo fora de casa é difícil pro Vasco. Fluminense em casa, o John Arias em casa joga bem melhor. Dono da bola parada, o Vasco ainda tá em reconstrução, né? Então o John Arias sim é uma boa opção. Cara, querendo ou não, meio de campo que participa do ataque e que bate a bola parada são sempre ótimas opções, certo? Igual o Scarpa. O Scarpa também é uma boa opção por mais dessas duas rodadas aqui, né? Ele cobra a maioria das bolas paradas. Ele e o Hulk, né? Mas ele é bem participativo. Então, se ele acabar cobrando escanteio, uma falta, alguma coisa, a bola aérea do Corinthians não tem sido muito boa, né? E ele pode participar. Ele é um cara bem participativo. Então, galera, aí temos o Rubens também. Cara, o Rubens, a média básica dele é absurdo. Eu tô quase indo com ele, porque a rodada passada eu me arrependi de não ter um meio campo de média básica. Porque, cara, querendo ou não, o Alan Patrick, o Arrascaeta, por exemplo, que eu tava, são jogadores do ataque que dependem de gol e assistência. E aí, se eu botar três desses e esses três não fizerem gol e participar, eu perdi os três meio campo. E aí, essa temporada, o Cartola tá muito forte o desarme. Então, tipo, querendo ou não, quem desarma bem vai te garantir uns pontos bons. E se ele fizer um gol, então esquece. Entendeu? É isso aqui, ó. Cara, eu vou sim com o Rubens por enquanto. Por enquanto, tá, galera? Porque eu quero ter esse cara do desarme. Eu acho que ele vai desarmar bastante esse jogo. E aí eu vou ter esses dois mais ofensivos aqui, né? E vou ter uma constância melhor no time. Eu acho que faltou isso pra gente chegar nos 100 pontos, né? De novo, na rodada. Porque se a gente tem aquele meio campo que garante uns 10 pontinhos ali, vai. Entendeu? A gente conseguiria, galera. Então eu vou sim com o Rubens. Vou ter essa constância melhor no meu time, né? Não vou no 880, não. E é isso. Então, galera, agora vamos para o nosso ataque, né? Galera, o nosso ataque aqui, antes eu queria só fazer um comentário sobre esse rapaz aqui, ó. Se vocês forem no meu último vídeo, vocês vão ver o que eu falei. Eu falei, rapaziada, entre essas duas opções aqui, se eu não me engano, era ele e o Pedro Raul. Muita gente indo de Pedro Raul. Eu falei, ó, não gosto do Pedro Raul, independente de gol. Se for pra escolher um, eu vou de Pulga. Galera, e eu não fui de Pulga. Por quê? Porque eu tava naquele feeling do Ferreirinha, que acabou não jogando também, né? Que azar. Se eu tivesse ido de Pulga, nossa, esquece. Mas beleza, não tem problema. O importante, galera, é entender que, tipo assim, por mais que eu não vou com o cara, eu vou falar o que eu espero dele e, tipo, mano,
segue o seu feeling, entendeu? Tipo, o meu feeling, a minha análise dele é que ele iria realmente pontuar bem. Claro, eu não podia cravar pra você que ele ia fazer 15 pontos, né? Mas é aquele negócio, tem a média básica e ele fez o gol. Então ele estourou. Foi exatamente o que eu falei. Ele vai te dar a média básica e se ele fizer o gol, ele vai estourar. E aí aconteceu isso. Eu não tava no feeling de que ele ia acabar estourando, entendeu? Mas eu tinha a estatística que ele ia bem. Agora, eu tava no feeling do Ferreirinha, entendeu? Aí eu fui optar pelo feeling. Acabei errando, galera. Acontece. Então, eu sempre vou trazer essas opções pra vocês. E aí, se você falar assim, nossa, mas eu tô com feeling mais nesse. Se eu dei a estatística do cara, e o cara que eu dei a estatística, você tá com esse feeling nele? Cara, vai nele, entendeu? O futebol não é só também número, também, cara, você tem que ir na sua intuição. Que nem eu tenho um amigo meu que eu ajudei ele também na rodada. E esse amigo meu, ele tava com o feeling, por exemplo, no Dieguinho, da lateral. E ele ficava, tipo, trocando, trocando. E eu falei assim pra ele, falei, velho, não fica trocando ele, você tá com feeling nele. Os números dele são bons. E você tá com feeling nele tem muito tempo, velho. Se você trocar ele agora, você vai se arrepender legal depois, se limitar, por exemplo. E, cara, ele fez 12 pontos. E ele não tirou, então ele ficou feliz não, tá ligado? Eu acho que ele ganhou a rodada da liga dele e farmou um dinheirinho, galera. Então, tipo assim, segue sua intuição também. Se os números são bons, o confronto é favorável, cara, é super válido você também ir na sua intuição. Agora, não adianta você ir na sua intuição se os números do cara não são bons e se o confronto dele também não é bom. Porque aí é uma aposta nada a ver. Não tem sentido nenhum essa aposta, né? Então, vamos voltar pro vídeo, galera. Nossos atacantes. Cara, é uma rodada difícil para atacante, vou sendo bem honesto com você. Tipo assim, por exemplo, tem o Wesley. E o Wesley vai estar no meu time de novo. Por quê? Média básica, certo? E potencial de gol. Não tem gol ainda, infelizmente. A gente tá errando bastante nele, escolhendo ele mais pela média básica, né? Mas uma hora ele vai fazer esse gol, velho. Como eu falei, essa rodada não tá tão fácil para atacante. Vai acabar vindo ele, o nosso primeiro atacante. Certo, galera? Então, galera, o nosso próximo atacante vai ser do Bragantino. Eu só tô em dúvida se eu vou de Eduardo Sacha ou Lucas Barbosa. Tem o Pita também, né, galera? Mas o Pita ele nunca tá provável, né? E eu acho que ele vai ser banco mesmo nesse jogo. Então, eu vou de Eduardo Sacha, né? Eu acho que todo mundo vai com ele, mas não tem muito o que fazer. Ah, tem um. Eu não tinha reparado nisso, galera. Tem um ponto aqui, ó. Que é lei do ex, tá? Lucas Barbosa. Ah, trocar. Vou trocar aqui, galera. O Lucas Barbosa é lei do ex contra o Juventude. E ele tem uma média básica boa, tá? Não é ruim, não. Então, galera, nossa terceira opção vai ser uma do São Paulo, tá? Eu tô em dúvida entre André Silva e o Ferreirinha não tá de provável, né? Pelo visto. Então eu vou de André Silva mesmo, galera. A fase dele é muito boa, ele anda fazendo bastante gols, né? Mas não é aquele cara da média básica, tá? É um cara basicamente dependente do gol. Eu vou correr esse risco, porque o Mirassol ele sofre bastante ataque, então eu vou com ele. O Luciano também é uma boa opção. Ele era o cara do pênalti, né, do São Paulo, mas ele não bateu o último pênalti. Não sei o que aconteceu. Então, se você tiver querendo ir do Luciano mais pelo pênalti, eu acho melhor a gente olhar as notícias, porque ele não bateu o último pênalti, tá? Quem bateu foi o André Silva. E ele que sofreu o pênalti, tá? Cara, e mais opções, galera. Eu quero fazer um elogio aqui pro rapaz. Cara, o Ricardo Matias é um bom jogador, tá? Eu escalei ele na minha conta secundária, que não é minha secundária, é do meu pai, só que meu pai às vezes não consegue escalar e eu vou lá e escalo pra ele. E ele imitou, tá? Fez 13 pontos, coloquei ele lá, de reserva de luxo, né? Cara, pouquíssimas cartoletas ele custava. Claro, aumentou, né? Um pouquinho. E ele imitou, é um bom jogador, tá? Se você for ver o gol dele que ele fez na última rodada, ele dá um domínio girando pra bater, um bom jogador. Ele tem uma bola aérea boa também, botou uma bola na trave. Então, contra o Sport, cara, dá pra fazer essa apostinha. Inclusive, eu acho que eu vou colocar ele de reserva de luxo essa rodada, galera. Por enquanto, tá? Aí no segundo vídeo a gente atualiza melhor e vai ter o time cravado. E aí no sábado, que fecha, acho que o mercado fecha umas 5 e pouco, eu vou lá e posto o time do canal aqui no feed. Vou postar uma hora antes de fechar. E aí, se você quiser ver como é que ficou o time, se tiver alguma alteração, eu vou postar lá. Então, deixa o follow lá, galera. Ativa o sininho pra você não perder isso, tá? Então, galera, vamos pro treinador. Nosso treinador vai ser o do Bragantino.
Eu acho que é o melhor time da rodada. Também tem o Zubeldia, uma opção. E, cara, dá pra ir no Roger Machado também. Eu não vou pela decepção que eu tô com o Inter nessa rodada. Então, eu vou com o Fernandes mesmo aqui, rapaziada. Eu acho que é a opção da rodada. Então, galera, agora a gente vai escolher o capitão. Essa rodada aqui, rapaziada, não tá muito fácil pra cravar quem vai imitar, né? Mas, como eu sempre escalo reserva de luxo e o capitão na mesma posição, e esse rapaz tem média básica e chance de gol, vai ser ele. Então, galera, eu voltei aqui. O time tinha bugado, né? O Cartola tem esse bug aqui quando você vai confirmar a escalação. Eu vou colocar o Lucas Barbosa de capitão, tá? E de reserva de luxo o Ricardo Matias. E, galera, eu tava parando pra pensar aqui. Eu acabei me esquecendo de comentar sobre um jogador, né? Obviamente. O Hulk. Um excelente nome pra rodada, tá? Porque o Hulk, ele, como eu falei, ele também bate algumas faltas, ele é o cobrador de pênalti. O Galo é um time que ataca bastante. O Corinthians não tá muito bem fora de casa, né? Dentro de casa eles são bons, mas fora de casa nem tanto. Então o Hulk, que eu acho que vai estar em muitos times, brincar, ele vai estar nos mais escalados, né? Porém eu não vou com ele, porque eu acho que como vai muita gente com ele, e ele também me decepcionou algumas rodadas, né? Eu vou acabar não indo com ele, galera. E eu vou acabar indo com o André Silva, né? Pra dar aquela diferenciada. Mas o Hulk é sim uma ótima opção pra rodada, tá? Ele é uma excelente opção. O cara vai jogar dentro de casa, cobrador de pênalti, bate algumas faltas, escanteio. O Corinthians toma gol de bola parada, então ele é sim uma ótima opção, tá? Aqui é mais por escolha mesmo, tá? Que eu vou com o André Silva. E galera, eu vou colocar aqui o time reserva, né? Porque agora a gente aprendeu que tem que focar sim no time reserva, porque essa rodada a gente dependeu e acabou se dando mal, né? O Everton, infelizmente, não dá pra fazer o bug do goleiro, porque o goleiro. O Everton é mais caro, né? Então a gente vai colocar de reserva o Cleiton, caso alguma coisa aconteça. Na lateral, galera, a gente vai acabar colocando aqui o Aguirre, tá? Porque se você for ver que os mais baratos das nossas opções, não tem muita opção boa, regular, confiável. Então vai ser o Aguirre. Nosso zagueiro reserva, galera, vai ser. Acho que o Vitão, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Perdão, não vai ser o Vitão, galera. Vai ser o Alan Franco. Visando um SG do São Paulo. Ou o Guzmán. E aí, galera? Eu acho que vou de Guzmán, pela regularidade. De Guzmán Rodrigues. E de meio campo reserva, cara, temos o Lucas Sacha média básica. E como é o Rubens, eu vou com ele de média básica aqui também. Certo, galera? Então, galera, o nosso time por enquanto é esse daqui, certo? É só uma base, um esboço, assim. O nosso time de verdade mesmo vai sair na sexta-feira e no sábado no meu Instagram, tá? Que eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui e gostou, deixa um like, deixa um comentário, compartilha, galera. Vai ajudar eu bastante, certo? E é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.